Imagine descobrir que uma das histórias mais fundamentais da civilização ocidental, a história de Adão e Eva, não é o que sempre te contaram. Que por trás dessa narrativa aparentemente simples sobre desobediência, serpentes e maçãs, existe uma verdade filosófica tão poderosa que homens foram excomungados, livros foram queimados e reputações foram destruídas para mantê-la escondida. Em 1656, um jovem filósofo chamado Baruch Spinoza foi violentamente expulso de sua comunidade religiosa. O decreto de sua excomunhão afirmava que ele havia cometido horrendas heresias e ordenava que ninguém se comunicasse com ele, ninguém lesse seus escritos, ninguém sequer permanecesse sob o mesmo teto que ele. O crime de Spinoza? Ele ousou questionar a interpretação oficial da Bíblia. E o mais perigoso, ele desenvolveu uma filosofia que transformava completamente o significado da história de Adão e Eva. O que você está prestes a ver neste vídeo não é apenas mais uma análise bíblica. É a revelação de como um dos maiores filósofos da história descobriu que a história do Jardim do Éden não era sobre a queda da humanidade, mas sobre nossa maior conquista. Por que as autoridades religiosas reagiram com tanto medo e violência às ideias de Spinoza? Porque quando você entende o que realmente significa comer do fruto da árvore do conhecimento, toda a estrutura de poder da religião institucionalizada começa a desmoronar. Se você acha que conhece a história de Adão e Eva, prepare-se para ter sua mente completamente transformada. Porque a verdade que Spinoza revelou é tão revolucionária hoje quanto era há quase 400 anos atrás. Amsterdã, 1656. Um homem de apenas 24 anos, filho de comerciantes judeus portugueses que escaparam da Inquisição, caminha pelas ruas estreitas da cidade holandesa. Seu nome é Baruch Spinoza. A cada passo os murmúrios o seguem. Herege, sussurram. Ateu, acusam. Spinoza mantém a cabeça erguida, apesar de sua recente excomunhão da comunidade judaica. O temido Éren, a mais severa forma de ostracismo. O que fez esse jovem brilhante merecer tal punição? O documento oficial de sua excomunhão menciona horrendas heresias e atos monstruosos, mas os detalhes permanecem vagos. A verdade, porém, é muito mais perturbadora do que qualquer escândalo moral. Spinoza havia começado a formular uma filosofia que desafiava não apenas o judaísmo, mas os próprios fundamentos de todas as religiões abraâmicas. Nas páginas que ele escrevia à luz de velas, nas conversas que mantinha com amigos próximos, uma nova interpretação do mundo estava nascendo. Uma visão onde Deus não era um rei sentado em um trono celestial, mas a própria natureza, a própria realidade em sua totalidade. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Uma concepção revolucionária que eliminava milagres, profecias e, mais importante para nossa história, derrubava por completo a narrativa tradicional de Adão e Eva. Para entender o que Spinoza realmente propôs, precisamos primeiro revisitar a história oficial. No Jardim do Éden, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus. Tudo lhes era permitido, exceto comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentados pela serpente, desobedeceram ao mandamento divino, comeram o fruto proibido e, como consequência, foram expulsos do paraíso, condenando toda a humanidade ao pecado original. Esta narrativa tem moldado nossa compreensão da moralidade por milênios. Estabelece a ideia de que o conhecimento pode ser perigoso, que a desobediência é o maior dos pecados e que os humanos são inerentemente falhos, necessitando de redenção. Mas e se tudo isso fosse, como Spinoza sugeriu em suas obras, apenas uma forma elaborada de controle social? No seu Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, Spinoza avança uma tese revolucionária. As Escrituras não são a palavra literal de Deus, mas sim textos escritos por homens, em contextos históricos específicos, com objetivos políticos definidos. Embora nunca tenha feito uma análise específica e detalhada da história de Adão e Eva, sua metodologia
nos permite reconstruir o que ele provavelmente pensava sobre o assunto. Para Spinoza, a narrativa do Gênesis é uma alegoria, não um relato histórico. Mais importante ainda, é uma alegoria que deve ser entendida no contexto de uma sociedade tribal antiga, lutando para estabelecer leis e ordem. O pecado de Adão e Eva não foi desobedecer a um Deus caprichoso, mas sim uma metáfora para a transição humana do estado de natureza para a sociedade civil. Quando examinamos a história com os olhos críticos que Spinoza nos ensinou a usar, percebemos algo fascinante. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a capacidade humana de fazer julgamentos morais independentes. O ato de comer o fruto não é uma queda em desgraça, mas o nascimento da autonomia moral humana. A serpente, tradicionalmente vilificada como agente do mal, torna-se sob esta luz a voz da razão e da liberdade. Certamente não morrereis, diz a serpente a Eva. Mas Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E, de fato, após comerem o fruto, o texto diz explicitamente: então se abriram os olhos de ambos. O que a interpretação espinosista revela é chocante. Longe de ser uma história sobre desobediência e castigo, o Gênesis conta como os humanos conquistaram sua autonomia moral. A queda não é uma queda, mas uma ascensão, do estado de ignorância inocente para a consciência moral. Por que então essa interpretação é tão ameaçadora para as instituições religiosas? Porque ela remove completamente a necessidade de intermediários entre os humanos e o conhecimento moral. Se podemos determinar o bem e o mal por nós mesmos, para que precisamos de sacerdotes, rabinos ou ímãs? Se o conhecimento não é pecaminoso, mas libertador, por que deveríamos aceitar dogmas inquestionáveis? Spinoza vai ainda mais longe. Em sua Ética, ele apresenta um sistema filosófico onde tudo o que existe é parte de uma única substância, tátios ou natureza. Neste sistema, a ideia de um Deus antropomórfico que cria Adão do barro, que fica irritado com sua desobediência e o expulsa do paraíso, se torna não apenas improvável, mas logicamente impossível. O Deus de Spinoza não tem emoções humanas como raiva ou ciúme. Não faz exigências arbitrárias nem pune. A natureza simplesmente segue suas próprias leis necessárias. As consequências de nossas ações não são punições divinas, mas resultados naturais que fluem de causas anteriores em uma cadeia infinita. Esta visão era tão radical no século XVII que Spinoza foi forçado a viver em relativo isolamento, polindo lentes para telescópios, enquanto desenvolvia sua filosofia em segredo. Mesmo após sua morte em 1677, suas ideias permaneceram perigosas. A Igreja Católica colocou suas obras no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. Teólogos protestantes o denunciaram como o príncipe dos ateus. Até mesmo filósofos iluministas como Voltaire, que admiravam seu rigor intelectual, consideravam suas conclusões extremas demais. Mais de 3 séculos depois, porém, as ideias de Spinoza sobre a natureza de Deus e a interpretação das Escrituras parecem surpreendentemente modernas. Sua insistência de que a Bíblia deve ser lida como um documento histórico, produto de seu tempo e lugar, antecipa a moderna crítica bíblica. Sua rejeição de milagres e intervenções sobrenaturais está em harmonia com uma visão científica do mundo. E quanto à história de Adão e Eva, a interpretação espinosista nos convida a vê-la não como um relato da queda humana, mas como uma alegoria de nossa emancipação. O fruto proibido não trouxe pecado ao mundo, mas consciência. A expulsão do Éden não foi um castigo, mas o início de nossa jornada como seres moralmente autônomos. A interpretação de Spinoza sobre Adão e Eva vai muito além de uma simples revisão teológica. Ela atinge o cerne da questão que muitos de nós raramente ousamos formular. Por que uma divindade perfeita proibiria o conhecimento? Por que um Deus benevolente puniria o desejo de saber? Para compreender a profundidade da análise espinosista, precisamos primeiro entender o que significa verdadeiramente
Conhecer o bem e o mal. Na tradição judaica, da qual Spinoza era profundamente conhecedor antes de sua excomunhão, este conhecimento não se refere apenas a informações abstratas, mas à capacidade de fazer julgamentos morais independentes. Antes de comer o fruto, Adão e Eva viviam em um estado de perfeita obediência, não porque eram moralmente bons, mas porque não tinham capacidade de escolha moral. Eles seguiam instruções como crianças, sem compreender realmente as implicações de suas ações. Depois de comer o fruto, tornaram-se agentes morais autônomos. Na visão espinosista, este é o verdadeiro significado da frase "e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal". Não é uma mentira da serpente, como muitos interpretam, mas a mais profunda verdade. Os humanos realmente se tornaram como deuses, no sentido de que adquiriram a capacidade de fazer julgamentos morais por conta própria. Agora pense por um momento. Se você fosse uma autoridade religiosa, tentando manter controle sobre uma população, qual narrativa preferiria? Aquela em que os humanos são inerentemente pecadores, necessitando de sua orientação e perdão constantes? Ou aquela em que os humanos possuem autonomia moral intrínseca e podem determinar o bem e o mal usando sua própria razão? A resposta explica por que a interpretação de Spinoza era, e ainda é, tão ameaçadora para as estruturas de poder religioso tradicional. Se aceitarmos que a história de Adão e Eva é sobre nossa emancipação moral, todo o edifício do controle religioso começa a desmoronar. Isso nos leva a outro aspecto revolucionário da filosofia de Spinoza, sua concepção de liberdade. Para ele, liberdade não é a capacidade de escolher arbitrariamente entre alternativas, o chamado livre-arbítrio, mas a capacidade de agir de acordo com nossa própria natureza, sem coerção externa. A verdadeira liberdade, segundo Spinoza, vem do conhecimento. Quando compreendemos as causas que determinam nossos desejos e ações, quando entendemos a cadeia necessária de eventos que constitui a realidade, tornamo-nos mais livres. Não porque podemos magicamente escapar da causalidade natural, mas porque deixamos de ser escravos de nossa ignorância. Aplicando esta concepção à história de Adão e Eva, vemos que eles não perderam a liberdade ao serem expulsos do Éden. Eles a ganharam. No jardim viviam em um estado de ignorância dependente. Fora dele enfrentam dificuldades, mas o fazem com conhecimento e, portanto, com verdadeira liberdade. Esta perspectiva transforma completamente o significado do pecado original. Não se trata de uma mancha moral transmitida hereditariamente, mas da condição humana de conhecer o bem e o mal, de possuir autonomia moral e, com ela, responsabilidade por nossas escolhas. O Éden representa o estado pré-moral da humanidade, e a expulsão marca o início de nossa existência propriamente humana. As dificuldades que enfrentamos, o trabalho árduo, a dor do parto mencionados no texto bíblico, não são punições, mas consequências naturais de nossa existência como seres conscientes em um mundo material. Você já parou para pensar por que, de todas as árvores no jardim, Deus teria proibido justamente aquela que concedia conhecimento moral? Já se perguntou por que uma divindade onisciente plantaria essa árvore em primeiro lugar, sabendo o que aconteceria? Na interpretação tradicional, essas questões são descartadas como mistérios divinos ou como testes de obediência. Mas, na leitura espinosista, elas ganham um significado muito mais profundo. A história não é sobre um Deus externo testando humanos, mas sobre o processo necessário de desenvolvimento da consciência moral humana. Assim como você, agora, está desenvolvendo sua própria compreensão ao assistir este vídeo. Está, metaforicamente, comendo do fruto do conhecimento. E talvez você esteja sentindo o que muitos sentem quando encontram as ideias de Spinoza pela primeira vez. Uma sensação de libertação, mas também de vertigem. Afinal, se não há um juiz divino externo estabelecendo o bem e o mal, se somos nós mesmos que devemos discernir os princípios morais através de nossa razão, a responsabilidade se torna muito maior. O que você acha dessa interpretação? Ela ressoa com você? Ou desafia suas crenças mais profundas?
Compartilhe nos comentários sua própria visão sobre o significado da história de Adão e Eva. Seria realmente sobre desobediência e punição? Ou seria, como Spinoza sugeriu, sobre nosso despertar para a autonomia moral? E se você está sentindo essa mistura de libertação e vertigem de que falei, saiba que não está sozinho nesta jornada filosófica. Inscreva-se agora no canal para continuarmos juntos essa exploração das verdades ocultas por trás dos textos sagrados. Porque assim como Adão e Eva, uma vez que provamos do fruto do conhecimento, não há como voltar à inocência anterior, podemos apenas avançar com olhos abertos em busca de maior compreensão. A revolução filosófica de Spinoza não se limita a reinterpretar a história de Adão e Eva. Ela nos leva a questionar os próprios fundamentos de como concebemos Deus, o mundo e nossa relação com ambos. Para compreender verdadeiramente o impacto de sua visão, precisamos explorar sua concepção radical de Deus, uma concepção que escandalizou tanto judeus quanto cristãos de sua época. Para as religiões tradicionais, Deus é um ser transcendente, separado do mundo, que criou o universo por um ato voluntário de sua vontade. Este Deus possui características humanas, tem intenções, emoções, faz julgamentos e toma decisões. É este Deus antropomórfico que supostamente criou Adão e Eva. Proibiu-os de comer o fruto e, em seguida, puniu-os por sua desobediência. Spinoza rejeita completamente esta concepção. Em sua obra-prima, Ética, ele apresenta uma visão radicalmente diferente. Existe apenas uma substância única e infinita, que ele chama de Deus ou natureza, Deus sive natura. Esta substância não é um ser transcendente, mas imanente. Está presente em todas as coisas, é todas as coisas. Este Deus espinosista não tem vontade, não tem intenções, não faz escolhas, não cria o mundo por decisão, mas é o próprio mundo, manifestando-se necessariamente segundo leis eternas. Como Spinoza escreve, da necessidade da natureza divina devem seguir-se infinitas coisas, de infinitos modos. Aplicando esta concepção à história de Adão e Eva, toda a narrativa tradicional desmorona. Um Deus que não tem vontade não pode dar ordens. Um Deus que não tem emoções não pode ficar zangado com a desobediência. Um Deus que é a própria natureza não pune através de decretos arbitrários, mas opera através de causas e efeitos necessários. O pecado de Adão e Eva não pode, portanto, ser uma ofensa contra um Deus pessoal. E sua punição não pode ser um castigo imposto por um juiz divino. Ambos devem ser reinterpretados como parte de um processo natural de desenvolvimento da consciência humana. Spinoza via a religião tradicional como produto de nossa tendência a antropomorfizar, a atribuir características humanas a fenômenos naturais. Quando não compreendemos as causas naturais dos eventos, inventamos explicações baseadas em vontades e intenções. Trovões se tornam a raiva de Deus, colheitas abundantes, sua benevolência, desastres naturais, sua punição. Da mesma forma, projetamos nossa própria psicologia na narrativa de Adão e Eva. Imaginamos um Deus agindo como um pai autoritário, estabelecendo regras arbitrárias e punindo a desobediência. Mas para Spinoza, este é precisamente o tipo de pensamento supersticioso que a verdadeira compreensão deveria dissipar. Na visão espinosista, o Gênesis deve ser lido como uma tentativa humana, limitada pelo conhecimento e cultura de seu tempo, de explicar a condição humana. Por que somos diferentes dos outros animais? Porque temos consciência moral. Por que a vida humana envolve trabalho árduo e sofrimento? A resposta da narrativa bíblica é a história de Adão e Eva. Mas Spinoza nos convida a ver além da narrativa literal, a entender seu significado mais profundo em termos de nossa natureza como seres pensantes, capazes de compreender o bem e o mal. Para Spinoza, nossa queda do Éden representa nossa emergência do estado animal para o estado humano propriamente dito. Nosso pecado original não é uma mancha moral transmitida pela desobediência de nossos primeiros ancestrais.
mas nossa própria condição de seres conscientes, que necessariamente envolve o conhecimento do bem e do mal e, portanto, a possibilidade de sofrimento moral. Esta interpretação tem implicações profundas para a ética. Se não somos seres caídos que precisam de redenção divina, mas seres naturais buscando compreender nosso lugar no mundo, então a ética não se baseia em mandamentos divinos arbitrários, mas em nossa compreensão racional do que promove nosso bem-estar e o da comunidade. Spinoza argumenta que os humanos, como todos os seres, esforçam-se para perseverar em seu ser, o que ele chama de conatus. Este esforço não é egoísmo no sentido usual, pois inclui a compreensão de que somos seres sociais, que dependem uns dos outros. A verdadeira virtude, para Spinoza, consiste em compreender racionalmente o que realmente nos beneficia como indivíduos e como comunidade. Esta ética racional contrasta fortemente com a moralidade baseada em obediência e medo de punição, que muitos derivam da história de Adão e Eva. Para Spinoza, agimos virtuosamente não porque tememos a ira divina ou esperamos recompensas no além, mas porque compreendemos que a virtude é seu próprio prêmio. Ela nos torna mais livres, mais potentes, mais capazes de alegria. A alegria, na filosofia espinosista, não é um estado emocional passageiro, mas um aumento em nossa potência de agir e pensar. E o amor não é um sentimento, mas o conhecimento do que verdadeiramente nos beneficia, acompanhado de alegria. O mais alto amor, o amor intelectual de Deus de que fala Spinoza, é a compreensão da natureza e de nosso lugar nela, acompanhada da alegria que surge dessa compreensão. Assim, a verdadeira salvação não vem da obediência cega a mandamentos supostamente divinos, nem da fé em uma redenção sobrenatural, mas do conhecimento. E não qualquer conhecimento, mas o conhecimento de nós mesmos como partes da natureza, determinados pelas mesmas leis que governam todas as coisas. Que imagem diferente do Jardim do Éden emerge desta filosofia? Não um paraíso perdido pela desobediência, mas um estado de inocência pré-racional que necessariamente dá lugar à consciência adulta. Não uma queda da graça, mas uma ascensão ao conhecimento. Não uma punição por termos nos tornado como deuses, mas o reconhecimento de que sempre fomos parte da natureza divina, a única realidade que existe. A interpretação espinosista da história de Adão e Eva não apenas transforma nossa compreensão do texto bíblico, mas também ilumina questões fundamentais sobre a natureza do conhecimento, do bem e do mal, e da própria liberdade humana. Para aprofundar esta análise, precisamos examinar mais de perto o que significa realmente comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na tradição interpretativa judaica com a qual Spinoza estava familiarizado, o conhecimento, mencionado no texto, não se refere a qualquer tipo de informação, mas especificamente à capacidade de discernimento moral, a habilidade de distinguir entre o bem e o mal e fazer julgamentos éticos independentes. Antes de comer o fruto, Adão e Eva existem em um estado que poderíamos chamar de pré-moral. Eles seguem as instruções divinas não porque compreendem as implicações morais de suas ações, mas por simples obediência. Após comerem o fruto, o texto diz que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Uma metáfora para sua nova consciência de si mesmos como seres morais, vulneráveis ao julgamento. Spinoza, com sua ênfase na razão como caminho para a liberdade, veria este momento não como uma queda, mas como um despertar necessário. Para ele, a verdadeira liberdade não consiste em seguir cegamente instruções externas, sejam elas divinas ou humanas, mas em agir a partir de uma compreensão clara das causas e efeitos que determinam nossa existência. Este é um dos aspectos mais revolucionários da filosofia espinosista, sua redefinição da liberdade, contrariando a noção comum de livre-arbítrio, como capacidade de escolher independentemente de causas. Spinoza argumenta que a verdadeira liberdade consiste em agir de acordo com a necessidade de nossa própria natureza, livre de coerção externa, e com plena compreensão das causas que nos determinam. Assim, paradoxalmente,
Adão e Eva tornam-se mais livres após sua expulsão do Éden, não menos. No jardim, viviam em uma condição de dependência infantil, seguindo regras que não compreendiam. Fora dele, enfrentam as dificuldades da existência adulta, mas o fazem com conhecimento moral, com a capacidade de compreender o bem e o mal por si mesmos. Esta perspectiva encontra um paralelo notável em outro grande filósofo que foi profundamente influenciado por Spinoza, Immanuel Kant. Em seu famoso ensaio, O que é o Iluminismo? E Kant define este movimento intelectual como a saída do homem de sua menoridade autoimposta, a menoridade sendo a incapacidade de usar o próprio entendimento sem a orientação de outrem. Para Kant, como para Spinoza antes dele, a verdadeira maturidade moral requer autonomia, a capacidade de determinar princípios morais através da própria razão, em vez de simplesmente aceitar autoridades externas. A história de Adão e Eva, vista por este prisma, torna-se uma alegoria do processo pelo qual a humanidade emerge da menoridade moral para a autonomia racional. Mas esta transição não é fácil. Não por acaso, o texto bíblico associa o conhecimento moral ao sofrimento. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com dor darás à luz filhos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra. A consciência moral traz consigo não apenas a capacidade de discernimento ético, mas também o peso da responsabilidade. Spinoza, com sua visão determinista do universo, não acreditava que poderíamos escapar das causas naturais que determinam nossas ações. Mas ele insistia que podemos compreender essas causas e, através dessa compreensão, alcançar um tipo de liberdade que não depende do livre-arbítrio no sentido tradicional. Esta é uma ideia profundamente contra-intuitiva para muitos de nós, formados na tradição ocidental, que valoriza a ideia de escolha livre. Mas para Spinoza, a ilusão de que agimos independentemente de causas, de que somos de alguma forma pequenos primeiros motores em um universo determinado, é precisamente o tipo de ignorância que nos mantém em servidão. A verdadeira liberdade, insiste ele, vem do conhecimento, especificamente do conhecimento de como somos determinados por causas naturais. Quanto mais compreendemos as forças que nos movem, nossas paixões, desejos, medos, menos somos controlados por elas e mais agimos a partir de nossa natureza racional. Aplicando esta visão à história de Adão e Eva, o pecado original não é a desobediência a um comando divino, mas a ignorância de nossa verdadeira natureza. A salvação não vem da fé ou da obediência a mandamentos, mas do conhecimento, especificamente do conhecimento de nós mesmos como partes da natureza, governados pelas mesmas leis necessárias que determinam todas as coisas. Esta interpretação transforma completamente o significado da queda. Em vez de uma descida da graça divina para a corrupção, torna-se uma ascensão da ignorância para o conhecimento, da determinação externa para a autodeterminação, ainda que essa autodeterminação seja compreendida em termos espinosistas, como a ação que segue da necessidade de nossa própria natureza, e não de coerção externa. O que é particularmente radical nesta interpretação é que ela inverte completamente a valoração tradicional da história. O que a interpretação religiosa convencional considera negativo, a desobediência, o conhecimento moral independente, a saída do jardim, torna-se positivo na visão espinosista, e o que a tradição valoriza, a obediência inquestionável, a submissão à autoridade divina, o estado inocente pré-moral, é visto como limitação, não como ideal. Esta inversão de valores explica por que a filosofia de Spinoza foi percebida como tão ameaçadora pelas autoridades religiosas de seu tempo, e por que continua a desafiar as interpretações convencionais até hoje. Ela ataca não apenas detalhes doutrinários específicos, mas os próprios fundamentos da autoridade religiosa tradicional. Após explorarmos como a filosofia de Spinoza transforma nossa compreensão da história de Adão e Eva, precisamos examinar uma questão crucial. Por que esta interpretação era e ainda é considerada tão perigosa?
O que há na visão espinosista que continua a provocar tanta resistência, mesmo séculos depois? A resposta está no desafio fundamental que Spinoza apresenta à autoridade religiosa institucionalizada. Se, como sua filosofia sugere, os humanos possuem capacidade inata para o discernimento moral através da razão, se a Bíblia não é a palavra literal de Deus, mas um texto histórico escrito por humanos, se Deus não é um legislador transcendente, mas a própria natureza imanente, então qual é o papel dos sacerdotes, rabinos e outros intermediários religiosos? Esta questão estava no cerne da violenta reação contra Spinoza. O texto de sua excomunhão da comunidade judaica, Érem, é notável por sua severidade. Pela decisão dos anjos e julgamento dos santos, nós banimos, expulsamos, amaldiçoamos e praguejamos Baruch de Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja quando se deitar e maldito seja quando se levantar. O Senhor nunca o perdoará. O que Spinoza havia feito para merecer tal condenação? Suas ideias ameaçavam não apenas doutrinas específicas, mas o próprio fundamento da autoridade religiosa, a noção de que certos indivíduos ou instituições têm acesso privilegiado à verdade divina e, portanto, o direito de impor sua interpretação aos outros. A interpretação espinosista da história de Adão e Eva é particularmente subversiva neste contexto. Se a história não é sobre punição por desobediência, mas sobre emancipação através do conhecimento, se comer o fruto proibido representa não um pecado, mas o nascimento da autonomia moral, então o modelo de autoridade baseado em obediência inquestionável perde sua justificativa fundamental. Na visão tradicional, a moral vem de cima, de mandamentos divinos transmitidos através de textos sagrados e interpretados por autoridades religiosas. Na visão espinosista, a moral emerge de baixo, de nossa compreensão racional do que promove o bem-estar humano, individual e coletivo. Este contraste não poderia ser mais acentuado. Um modelo baseia-se na obediência a uma autoridade externa, o outro, no cultivo da autonomia racional. Um vê o conhecimento independente como potencialmente perigoso, o fruto proibido. O outro o considera essencial para a verdadeira liberdade. Não. É de admirar, então, que as instituições religiosas estabelecidas vissem Spinoza como uma ameaça existencial. Sua filosofia não apenas questionava doutrinas específicas, mas desafiava a própria legitimidade da autoridade religiosa tradicional. Esta tensão entre autoridade externa e autonomia moral continua a definir muitos dos debates religiosos, éticos e políticos até hoje. Quando discutimos o papel da religião na sociedade, os limites da liberdade individual ou as fontes da moralidade, estamos em muitos aspectos retornando às questões fundamentais levantadas por Spinoza. Mas o desafio de Spinoza não se limita à autoridade religiosa. Sua filosofia também questiona profundamente nossa compreensão comum de nós mesmos, especificamente nossa crença no livre-arbítrio e na separação entre humanos e natureza. Para a maioria das tradições religiosas, os humanos ocupam um lugar especial na criação. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e dotados de livre-arbítrio, a capacidade de escolher independentemente de causas naturais. Esta suposta liberdade é o que nos torna moralmente responsáveis por nossas ações e no contexto da história de Adão e Eva, culpados pelo pecado original. Spinoza rejeita completamente esta visão. Para ele, os humanos não estão acima ou fora da natureza, mas são completamente parte dela, determinados pelas mesmas leis necessárias que governam todas as coisas. O livre-arbítrio, no sentido de uma vontade que escolhe independentemente de causas, é uma ilusão nascida de nossa ignorância das causas que nos determinam. Como ele escreve na Ética, os homens enganam-se ao se julgarem livres, e esta opinião consiste apenas em serem conscientes de suas ações e ignorantes das causas pelas quais são determinados. Esta visão determinista tem implicações profundas para nossa compreensão da história de Adão e Eva.
Se não há livre-arbítrio no sentido tradicional, como podemos falar de escolha para desobedecer, de culpa pelo pecado? A narrativa tradicional depende crucialmente da noção de que Adão e Eva poderiam ter escolhido diferentemente, que tinham a liberdade de obedecer ou desobedecer ao comando divino. Na visão espinosista, suas ações, como todas as ações, foram determinadas por causas anteriores. O que chamamos de escolha é simplesmente o resultado de nossa natureza interagindo com circunstâncias externas. E o que chamamos de pecado é apenas a ação que surge da ignorância de nossa verdadeira natureza e das causas que nos determinam. Isso não significa, para Spinoza, que conceitos como bem e mal, virtude e vício não tenham significado, mas eles devem ser redefinidos em termos naturalistas, não transcendentes. O bem é o que aumenta nossa potência de agir e pensar, o que nos torna mais capazes de perseverar em nosso ser. O mal é o que diminui essa potência, o que nos torna menos capazes de realizar nossa natureza. Vista por este prisma, a história de Adão e Eva adquire um significado radicalmente diferente. Comer o fruto do conhecimento não é um mal, no sentido religioso tradicional, mas um passo necessário no desenvolvimento humano, a transição da ignorância para o conhecimento, da passividade para a atividade, da determinação externa para a autodeterminação, sempre entendida nos termos espinosistas, de agir a partir da necessidade de nossa própria natureza. Esta reinterpretação naturalista do bem e do mal, da virtude e do vício, da liberdade e da necessidade, é talvez o aspecto mais profundamente subversivo da filosofia de Spinoza. Ela não apenas questiona doutrinas religiosas específicas, mas desafia nossa própria autoimagem, como seres dotados de livre arbítrio e separados da natureza. E é aqui que reside tanto o desafio quanto a promessa da visão espinosista. Ela nos convida a abandonar ilusões consoladoras sobre nossa posição especial no cosmos, nossa liberdade absoluta de escolha, nossa separação da natureza. Mas, em troca, oferece uma visão de unidade com a natureza, de liberdade através do conhecimento, de beatitude através da compreensão de nossa verdadeira posição no todo. A análise espinosista da história de Adão e Eva nos leva inevitavelmente a questionar não apenas nossa compreensão deste texto específico, mas a própria natureza da interpretação bíblica. Qual é, afinal, o status da Bíblia? Como devemos ler e compreender textos considerados sagrados por bilhões de pessoas ao longo da história? Estas questões eram centrais para Spinoza. Em seu Tratado Teológico Político, obra que ele publicou anonimamente em 1670, sabendo que suas ideias seriam consideradas blasfemas, Spinoza desenvolve uma abordagem revolucionária para a interpretação bíblica que antecipa em muitos aspectos a moderna crítica bíblica acadêmica. Sua tese fundamental é clara e direta. A Bíblia deve ser lida como um documento histórico, produto de seu tempo e lugar, escrito por autores humanos com preocupações e limitações humanas. Isto não significa que não contenha sabedoria valiosa, mas que esta sabedoria deve ser extraída através de um processo racional de interpretação, não aceita como revelação divina literal. Não nego, escreve Spinoza, que os profetas tenham conhecido algumas coisas que excedem os limites da compreensão humana, mas sustento que suas revelações eram apenas o produto de uma imaginação particularmente vívida e não de qualquer mente extraordinária. Esta abordagem naturalista da profecia e da revelação é extraordinariamente moderna. Séculos antes do desenvolvimento da crítica histórica da Bíblia, Spinoza já insistia que os textos bíblicos deveriam ser analisados em seu contexto histórico, com atenção à linguagem original, às circunstâncias de sua composição e às intenções de seus autores humanos. Aplicando esta metodologia à história de Adão e Eva, Spinoza nos convidaria a vê-la não como um relato literal de eventos históricos, nem como uma revelação sobrenatural de verdades divinas, mas como uma narrativa criada por humanos, tentando dar sentido a questões fundamentais. Por que existimos?
Por que temos conhecimento moral? Por que a vida humana envolve sofrimento? O Gênesis, nesta perspectiva, não é a palavra de Deus ditada a Moisés, mas uma coleção de mitos e lendas reunidos e editados por diversos autores ao longo de séculos. Estes autores não estavam registrando história ou ciência no sentido moderno, mas articulando suas compreensões da condição humana através de narrativas simbólicas. Esta visão dos textos sagrados era radicalmente subversiva no século XVII e continua controversa em muitos círculos religiosos hoje. Ela desloca a autoridade interpretativa dos líderes religiosos que afirmam acesso privilegiado à verdade divina para a comunidade de intérpretes racionais que examinam os textos com ferramentas críticas. Para Spinoza, esta abordagem não diminui o valor da Bíblia, mas o aumenta. Libertando os textos de interpretações literalistas implausíveis, ele permite que apreciemos sua profundidade simbólica e sabedoria moral. A história de Adão e Eva não precisa ser literalmente verdadeira para conter verdades profundas sobre a condição humana. Quais são essas verdades? Na visão espinosista, elas incluem reconhecimentos fundamentais, que os humanos são parte da natureza, não separados dela, que nosso conhecimento moral nos distingue de outros animais, mas também traz sofrimento, que nossa busca por autonomia muitas vezes nos coloca em conflito com autoridades estabelecidas. A narrativa do Gênesis, lida desta forma, torna-se não um relato de queda e punição, mas uma exploração profunda da condição humana, nossas capacidades, limitações e dilemas morais fundamentais. Ela nos fala não sobre eventos literais em um jardim primordial, mas sobre o que significa ser humano. Esta abordagem interpretativa tem implicações profundas para a religião em geral. Se os textos sagrados são produções humanas, não revelações divinas literais. Se Deus não é um ser transcendente com vontade e intenções, mas a própria natureza em sua totalidade, se a moralidade deriva da razão humana, não de mandamentos divinos, então qual é o lugar da religião em nossas vidas? A resposta de Spinoza é surpreendentemente positiva. Embora rejeite muitos dos elementos sobrenaturais e autoritários da religião tradicional, ele vê um papel crucial para uma forma purificada de religiosidade, aquela baseada não na superstição e no medo, mas na compreensão racional e no amor. O amor intelectual de Deus de que fala Spinoza, o amor que surge da compreensão clara da natureza e de nosso lugar nela, não é tão diferente do sentimento religioso autêntico. Ambos envolvem um senso de conexão com algo maior que nós mesmos, uma apreciação da ordem e beleza do cosmos, uma orientação ética baseada em algo além do interesse próprio e imediato. A diferença crucial é que a religiosidade espinosista não depende de narrativas sobrenaturais, autoridades intermediárias ou medo de punição. É uma religiosidade para adultos morais autônomos, não para crianças morais dependentes. Vista por este prisma, a história de Adão e Eva torna-se não apenas um mito sobre origens, mas uma parábola sobre nosso próprio desenvolvimento moral, tanto como indivíduos quanto como espécie. Assim como Adão e Eva deixam o jardim da inocência pré-moral para entrar no mundo do conhecimento moral, nós somos convidados a deixar para trás interpretações infantis da religião em favor de uma compreensão mais madura e racional. Este convite permanece tão radical hoje quanto era no século XVII. A tentação de retornar à segurança aparente da obediência inquestionável, de abdicar de nossa autonomia moral em favor de autoridades que afirmam falar por Deus, permanece forte. O caminho da maturidade moral é exigente e, por vezes, solitário, como Spinoza, que viveu seus últimos anos em relativo isolamento, rejeitado por sua comunidade religiosa de origem. Mas o prêmio que ele nos oferece é imenso, não a segurança ilusória da obediência cega, mas a liberdade real que vem do conhecimento. Não a promessa de recompensas em um além imaginário, mas a beatitude que surge da compreensão clara de nossa natureza e lugar no cosmos. A história de Adão e Eva
reinterpretada através das lentes da filosofia espinosista, não é mais uma história de queda e redenção, mas de despertar e autonomia. O fruto do conhecimento não é veneno, mas alimento essencial para nosso crescimento moral. E o jardim que deixamos para trás não é um paraíso perdido que devemos lamentar, mas um estado de dependência infantil que necessariamente dá lugar à maturidade adulta. A reinterpretação espinosista da história de Adão e Eva tem implicações profundas não apenas para a teologia e a filosofia, mas também para nossa compreensão da política, da educação e da própria natureza da sociedade humana. Para apreciar plenamente estas implicações, precisamos examinar mais detalhadamente a conexão entre conhecimento moral, liberdade e poder na filosofia de Spinoza. Um dos insights mais perspicazes de Spinoza é a relação íntima entre conhecimento e poder. Para ele, o poder não é primariamente a capacidade de dominar outros, mas a potência de agir, o que ele chama de potentia, a capacidade de afetar e ser afetado, de realizar nossa natureza essencial. E este poder aumenta através do conhecimento, especificamente do conhecimento adequado das causas que determinam nossa existência. O conhecimento é poder não é apenas um slogan para Spinoza, mas uma verdade profunda sobre a condição humana. Quanto mais compreendemos as causas que nos determinam, nossas paixões, desejos, medos, as forças sociais e naturais que nos moldam, menos somos controlados por elas e mais agimos a partir de nossa natureza racional. Esta visão tem implicações revolucionárias quando aplicada à história de Adão e Eva. Na interpretação tradicional, o conhecimento, o fruto proibido, é fonte de desgraça, nos separando de Deus e nos condenando ao sofrimento. Na interpretação espinosista, o conhecimento é fonte de liberdade, nos permitindo compreender nossa verdadeira natureza e agir a partir dela. Mais ainda, o conhecimento tem uma dimensão política. Para Spinoza, um dos primeiros filósofos a defender consistentemente a democracia e a liberdade de pensamento, o conhecimento é essencial para a liberdade política. Cidadãos ignorantes são facilmente manipulados por governantes que exploram seus medos e superstições. Cidadãos educados capazes de pensar criticamente são o fundamento necessário de uma sociedade verdadeiramente livre. Não é coincidência que Spinoza tenha sido um defensor apaixonado da liberdade de expressão e pensamento. Como ele escreve, no Tratado Teológico Político: numa república livre, é permitido a cada um pensar o que quiser e dizer o que pensa. Esta defesa da liberdade intelectual não era apenas uma preferência pessoal, mas uma consequência necessária de sua filosofia, de sua crença no poder emancipatório do conhecimento. A história de Adão e Eva, vista por este prisma, adquire uma dimensão política explícita. A proibição do conhecimento moral independente pode ser lida como uma metáfora para o controle exercido por autoridades religiosas e políticas que têm interesse em manter a população em estado de ignorância dependente. Assim como Deus supostamente proíbe Adão e Eva de comerem do fruto do conhecimento, governantes autoritários e instituições religiosas dogmáticas frequentemente tentam limitar o acesso ao conhecimento crítico que poderia ameaçar sua autoridade. A censura, a perseguição de dissidentes, a demonização do pensamento independente. Todas estas táticas têm sido empregadas ao longo da história para manter o controle sobre populações. O próprio Spinoza foi vítima de tais táticas. Suas obras foram banidas, sua pessoa ostracizada, sua reputação difamada. Mesmo após sua morte, seus escritos continuaram a ser condenados como perigosos, precisamente porque ameaçavam estruturas de poder estabelecidas. Mas Spinoza insistia que o verdadeiro perigo não vem do conhecimento, mas da ignorância. Uma população mantida na ignorância é vulnerável à manipulação através do medo e da superstição. Uma população educada, capaz de pensar criticamente, é o melhor baluarte contra a tirania. Esta visão da relação entre conhecimento e poder político tem eco em muitos pensadores posteriores,
de Kant a Foucault. A famosa exortação de Kant, sapere aude, tenha coragem de usar seu próprio entendimento, poderia facilmente ser um lema espinosista, e a análise de Foucault das relações entre conhecimento e poder deve muito à compreensão de Spinoza, de como instituições controlam populações limitando e moldando o que elas podem conhecer. Mas a visão de Spinoza não é apenas política no sentido estreito. Ela tem implicações profundas para como entendemos a própria estrutura da sociedade e seu desenvolvimento histórico. Se a história de Adão e Eva representa alegoricamente a transição da inocência pré-moral para a consciência moral adulta, ela pode também representar a transição das sociedades humanas de formas primitivas para formas mais complexas e autoconscientes. Em sua obra inacabada, O Tratado Político, Spinoza esboça uma teoria da evolução social que antecipa, em muitos aspectos, pensadores posteriores como Hegel e Marx. As sociedades, sugere ele, desenvolvem-se através de estágios, movendo-se de formas mais simples e autoritárias para formas mais complexas e democráticas. Este desenvolvimento não é arbitrário, mas segue uma lógica necessária, a mesma lógica que governa todos os fenômenos naturais. E um elemento crucial deste desenvolvimento é o aumento gradual do conhecimento e da consciência moral. Assim como indivíduos se desenvolvem da infância para a maturidade, aumentando sua autonomia e compreensão moral, sociedades evoluem de formas mais primitivas e autoritárias para formas mais avançadas e democráticas. E assim como o desenvolvimento individual envolve desafios e dificuldades, as dores do crescimento da maturação, o desenvolvimento social envolve conflitos e lutas. A história de Adão e Eva, nesta leitura ampliada, torna-se uma alegoria, não apenas do desenvolvimento moral individual, mas da evolução social da humanidade. A saída do Éden representa a transição das sociedades primitivas, caracterizadas por obediência irrefletida a tradições e autoridades, para sociedades mais complexas, caracterizadas por deliberação racional e autonomia moral. Esta interpretação ressoa poderosamente com narrativas modernas de progresso social e político. A luta contra autoritarismo, a expansão de direitos e liberdades, o desenvolvimento de instituições democráticas, todos podem ser vistos como aspectos do mesmo processo fundamental que a história de Adão e Eva alegoriza, a emergência da humanidade da menoridade moral para a maturidade racional. Mas Spinoza não era um otimista ingênuo. Ele reconhecia que este processo de desenvolvimento é complexo, não linear e frequentemente doloroso. Assim como a expulsão do Éden traz sofrimento, com dor darás à luz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. O desenvolvimento da autonomia moral, tanto individual quanto coletiva, envolve dificuldades. A liberdade que vem com o conhecimento moral não é fácil de suportar. Traz responsabilidade, dúvida, o peso de escolhas difíceis. Não é surpresa que muitos, confrontados com estes desafios, anseiem pela aparente simplicidade e segurança da obediência irrefletida, pelo retorno metafórico ao Éden da inocência, pré-moral. A reinterpretação espinosista da história de Adão e Eva nos leva, finalmente, a questões profundas sobre o significado e propósito da existência humana. Se rejeitarmos a narrativa tradicional de queda e redenção, o que nos resta? Se não somos seres caídos esperando salvação divina, o que somos? E qual é o propósito de nossas vidas? A resposta de Spinoza a estas questões é simultaneamente desafiadora e profundamente afirmativa. Para ele, os humanos não são seres caídos de um estado de perfeição original, nem estrangeiros temporariamente exilados em um mundo material. Somos completamente parte da natureza, determinados pelas mesmas leis necessárias que governam todas as coisas. Nossa essência, argumenta Spinoza, é o conatus, o esforço para perseverar em nosso ser, para aumentar nossa potência de agir e pensar. Este esforço não é egoísmo no sentido usual, pois inclui a compreensão de que somos seres sociais, que dependem uns dos outros. A verdadeira realização de nossa natureza
envolve não a competição com outros, mas a cooperação. Não o isolamento, mas a comunidade. O propósito da vida humana, nesta visão, não é ganhar a salvação em um além imaginário, mas realizar nossa verdadeira natureza aqui e agora, aumentar nossa compreensão da natureza e de nós mesmos, desenvolver nossa capacidade de agir a partir dessa compreensão, cultivar relacionamentos que aumentem nossa potência coletiva. A beatitude, ou felicidade suprema, vem não da obediência a mandamentos externos ou da esperança de recompensas futuras, mas do conhecimento, especificamente do amor intelectual de Deus, que surge da compreensão clara de nossa posição na natureza. Esta visão transforma completamente o significado da história de Adão e Eva. Longe de representar uma queda que necessita de redenção sobrenatural, a narrativa se torna uma alegoria de nosso despertar para a consciência moral. Um passo necessário, ainda que desafiador, em nosso desenvolvimento como seres humanos. O Jardim do Éden não é um paraíso perdido que devemos lamentar, mas um estado de inocência pré-moral que necessariamente dá lugar à maturidade adulta. A expulsão não é uma punição, mas uma transição necessária, o nascimento frequentemente doloroso da consciência moral humana. Esta interpretação ressoa poderosamente com narrativas modernas de desenvolvimento humano. Psicólogos, como Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, descreveram como crianças evoluem de estágios de moralidade baseada em obediência a autoridades externas para estágios mais avançados de autonomia moral. Filósofos como Nietzsche e existencialistas como Sartre enfatizaram como a verdadeira maturidade moral envolve assumir responsabilidade por nossos próprios valores, em vez de simplesmente aceitar normas impostas externamente. Mas a visão de Spinoza vai além destas perspectivas modernas em um aspecto crucial: sua insistência na unidade fundamental de todas as coisas. Para ele, não somos indivíduos isolados construindo valores em um vácuo existencial, mas expressões finitas de uma única substância infinita, modos de Deus ou natureza. Nossa verdadeira liberdade e felicidade vêm não da afirmação de uma individualidade separada, mas da compreensão de nossa conexão com tudo o que existe. O amor intelectual de Deus de que fala Spinoza é precisamente este reconhecimento de nossa participação na totalidade da natureza. Esta visão tem uma dimensão quase mística, aproximando Spinoza de tradições contemplativas de diversas culturas, do Vedanta hindu ao misticismo cristão, do sufismo ao budismo zen. Todas estas tradições, de diferentes maneiras, enfatizam a superação da ilusão de separação e o reconhecimento de uma unidade mais profunda. Mas o que distingue Spinoza é sua insistência de que este reconhecimento vem através da razão, não da fé ou da revelação mística. A beatitude de que ele fala não é um estado emocional passageiro ou uma experiência sobrenatural, mas a alegria estável que surge da compreensão clara de nossa natureza e lugar no todo. Esta visão tem implicações profundas para como vivemos. Se nossa verdadeira realização vem da compreensão racional e do desenvolvimento de nosso poder de agir a partir dessa compreensão, então a educação, no sentido mais amplo, torna-se central para a boa vida. Não apenas educação formal, mas o cultivo contínuo da compreensão em todas as áreas de nossas vidas. Igualmente importante é o desenvolvimento de comunidades que apoiam esta busca pelo conhecimento e pela realização de nossa natureza. Para Spinoza, somos mais poderosos, mais capazes de perseverar em nosso ser e de realizar nossa essência, quando cooperamos com outros cujas naturezas são semelhantes às nossas. A sociedade ideal é aquela que maximiza a potência coletiva de seus membros. Esta ênfase na comunidade distingue Spinoza de interpretações mais individualistas da autonomia moral. A liberdade que ele valoriza não é a liberdade de fazer o que queremos independentemente de outros, mas a liberdade que vem de relações sociais que aumentam nossa potência coletiva. Aplicando esta visão à história de Adão e Eva, vemos que a saída do jardim
não representa apenas o despertar da consciência moral individual, mas o nascimento da comunidade moral. Fora do Éden, Adão e Eva não apenas enfrentam dificuldades, mas também constroem relacionamentos entre si, com seus filhos, eventualmente com toda a humanidade. Esta dimensão social é frequentemente negligenciada nas interpretações tradicionais, que tendem a focar na relação vertical entre humanos e Deus, em vez das relações horizontais entre humanos. Mas para Spinoza, estas relações horizontais são cruciais. Nossa realização vem não de uma relação privilegiada com um Deus transcendente, mas de nossas conexões com outros humanos e com a natureza como um todo. A história de Adão e Eva, nesta leitura ampliada, torna-se uma alegoria não apenas do desenvolvimento moral individual, mas do nascimento da própria sociedade humana, com todas as suas complexidades, desafios e possibilidades de realização coletiva. Esta interpretação nos oferece uma visão da vida humana que é simultaneamente mais modesta e mais inspiradora que a narrativa tradicional de queda e redenção. Mais modesta, porque não nos coloca no centro do drama cósmico, como objetos especiais da atenção divina. Mais inspiradora, porque nos convida a ver nossa existência como parte integral de uma natureza maravilhosamente complexa e ordenada, e a encontrar significado não em fantasias sobrenaturais, mas na realização de nossa verdadeira natureza, aqui e agora. Até agora, exploramos como a interpretação espinosista transforma a história de Adão e Eva de uma narrativa de queda e punição em uma alegoria do despertar da consciência moral humana. Mas há outro aspecto crucial desta reinterpretação que merece atenção especial: a transformação do papel da serpente e do significado da tentação. Na interpretação tradicional, a serpente é identificada como Satanás ou como um agente do mal, tentando Eva a desobedecer a Deus por pura malícia. Sua promessa de que sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, é vista como uma mentira maliciosa, destinada a enganar os primeiros humanos e causar sua queda. A filosofia de Spinoza nos convida a uma leitura radicalmente diferente. Para começar, Spinoza rejeita completamente a existência de Satanás ou de qualquer princípio maligno personificado. Em sua visão monista, existe apenas uma substância, Deus ou natureza, e tudo o que existe é uma expressão necessária desta substância. Não há espaço em seu sistema para seres sobrenaturais malignos operando contra a vontade divina. Assim, a serpente não pode ser um agente externo do mal, mas deve ser entendida como parte do próprio processo natural. E sua promessa: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não é uma mentira, mas a mais profunda verdade. Após comerem o fruto, o texto diz explicitamente que os olhos de ambos se abriram, exatamente como a serpente havia previsto. Na visão espinosista, a serpente representa não o mal, mas o impulso natural para o conhecimento que é parte essencial da natureza humana. Nosso conatus, nosso esforço para perseverar em nosso ser, inclui necessariamente o desejo de compreender, de aumentar nossa potência através do conhecimento. Este impulso para o conhecimento não é externo. A natureza humana, nem uma corrupção dela, mas sua expressão mais característica. O que nos distingue de outros animais não é uma suposta queda da graça, mas precisamente nossa capacidade de compreensão racional, nossa habilidade de conhecer o bem e o mal, de fazer julgamentos morais autônomos. A tentação, representada pela serpente, portanto, não é uma sedução para o mal, mas o chamado de nossa própria natureza para realizar seu potencial mais elevado. E a desobediência de Adão e Eva não é uma rebelião contra a bondade divina, mas o primeiro ato de autodeterminação moral humana. Esta reinterpretação do papel da serpente tem implicações profundas para a nossa compreensão da natureza humana e do processo de desenvolvimento moral. Longe de ver a curiosidade e o desejo de conhecimento como perigosos ou pecaminosos, a visão espinosista os celebra como expressões de nossa essência mais profunda. O impulso que nos leva a questionar autoridades, a buscar compreensão por nós mesmos,
a recusar a aceitação passiva de dogmas impostos. Este impulso, simbolizado pela serpente, é precisamente o que nos torna humanos. É o que impulsiona não apenas o desenvolvimento moral individual, mas todo o progresso científico, filosófico e social da humanidade. A história da civilização humana pode ser lida, nesta perspectiva, como a contínua realização da promessa da serpente: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Cada avanço em nossa compreensão da natureza e de nós mesmos, cada refinamento de nossa capacidade de discernimento moral, cada expansão de nossa autonomia racional é um passo neste processo. Mas este processo não é fácil ou sem custos. O conhecimento moral traz consigo responsabilidade e, com ela, a possibilidade de sofrimento moral. A inocência pré-moral pode parecer uma condição mais simples e feliz, assim como a infância muitas vezes parece, retrospectivamente, um estado de felicidade despreocupada. A nostalgia pelo Éden perdido, nesta leitura, torna-se compreensível, como uma expressão do desejo humano recorrente de escapar da responsabilidade moral, de retornar a um estado de simplicidade e obediência irrefletida. Este desejo está na raiz de muitos movimentos religiosos autoritários, que prometem certeza e segurança em troca de submissão a dogmas inquestionáveis. Mas Spinoza nos adverte contra esta tentação de renunciar à nossa autonomia moral. A verdadeira beatitude, insiste ele, não vem da abdicação de nossa capacidade de discernimento, mas de seu pleno desenvolvimento, não da obediência cega, mas da compreensão clara. Esta visão tem ecos poderosos em pensadores posteriores, que valorizaram a autonomia moral. Kant, profundamente influenciado por Spinoza apesar de suas diferenças, define o iluminismo precisamente como a saída do homem de sua menoridade autoimposta, a menoridade sendo a incapacidade de usar o próprio entendimento sem a orientação de outrem. Para Kant, como para Spinoza, a maturidade moral requer que assumamos a responsabilidade por nossos próprios julgamentos éticos, em vez de simplesmente aceitar valores impostos por autoridades externas. O imperativo categórico de Kant, agir somente segundo máximas que possamos querer como leis universais, pressupõe precisamente este tipo de autonomia moral. Esta ênfase na autonomia não significa, para Spinoza ou Kant, que cada indivíduo inventa valores arbitrariamente. Pelo contrário, ambos acreditam que a razão, adequadamente empregada, leva a princípios morais objetivos. A autonomia moral não é capricho subjetivo, mas o uso disciplinado da razão para descobrir verdades éticas. A serpente, nesta leitura ampliada, representa não apenas o impulso individual para o conhecimento, mas o próprio princípio da razão crítica na história humana. É a voz que continuamente nos convida a questionar dogmas estabelecidos, a examinar criticamente tradições aceitas, a buscar compreensão mais profunda. Não é de admirar, então, que autoridades religiosas tradicionais tenham tão consistentemente demonizado a serpente, pois o princípio que ela representa, o questionamento racional, a busca de conhecimento independente, é precisamente o que ameaça estruturas de poder baseadas em obediência inquestionável. Esta demonização tem, muitas vezes, se estendido àqueles que encarnam o princípio da serpente em várias épocas: os questionadores, os dissidentes, os heréticos. Sócrates, condenado por corromper a juventude com seus questionamentos. Giordano Bruno, queimado na fogueira por suas ideias heterodoxas. O próprio Spinoza, excomungado por sua comunidade, todos representam de diferentes maneiras o princípio da busca autônoma por conhecimento simbolizado pela serpente. Mas esta busca, longe de ser maligna, é para Spinoza a expressão mais elevada da natureza humana. O impulso para conhecer, para compreender por nós mesmos, para fazer julgamentos morais autônomos. Este impulso é precisamente o que nos permite realizar nossa essência e aumentar nossa potência de agir. A reabilitação da serpente na interpretação espinosista é, portanto, não apenas uma revisão teológica, mas uma afirmação profunda do valor do conhecimento, da razão crítica
e da autonomia moral. É uma celebração do que é mais distintivamente humano em nós, nossa capacidade de questionar, compreender e julgar por nós mesmos. E é também um convite a seguir o exemplo da serpente em nossa própria época, a continuar questionando dogmas estabelecidos, a buscar compreensão mais profunda, a exercer nossa capacidade de discernimento moral autônomo, pois é apenas através deste processo contínuo de questionamento e compreensão que podemos realizar plenamente nossa natureza humana. Outro aspecto crucial da reinterpretação espinosista da história de Adão e Eva diz respeito à natureza do fruto proibido e ao significado do ato de comê-lo. Na interpretação tradicional, este ato é visto como o pecado original, o momento definidor que corrompe a natureza humana e necessita redenção divina. Mas na visão de Spinoza, representa algo completamente diferente. Para compreender esta diferença, precisamos primeiro considerar o que significa realmente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na tradição interpretativa judaica, com a qual Spinoza estava familiarizado, este conhecimento não se refere a informações factuais sobre o que é bom ou mal. Adão e Eva já tinham recebido comandos morais de Deus, portanto, já sabiam que desobedecer era errado no sentido informacional. O conhecimento representado pela árvore é, em vez disso, a capacidade de fazer julgamentos morais autônomos, de determinar por si mesmos o que é bom ou mal, em vez de simplesmente seguir comandos externos. É, em essência, a capacidade moral que distingue humanos adultos de crianças ou de outros animais. Na visão espinosista, comer o fruto representa o momento em que os humanos assumem responsabilidade por seus próprios julgamentos morais, quando deixam de ser moralmente passivos, simplesmente seguindo regras externas, e se tornam moralmente ativos, determinando princípios éticos através de sua própria razão. Este momento não é uma queda da perfeição, mas um passo necessário no desenvolvimento humano, comparável à transição da infância para a idade adulta. Assim como uma criança deve eventualmente desenvolver princípios morais internos, em vez de simplesmente obedecer aos pais, a humanidade como um todo deve desenvolver autonomia moral, em vez de simplesmente seguir comandos supostamente divinos. Texto bíblico fornece evidências surpreendentes para esta interpretação. Após comerem o fruto, disse que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, uma metáfora para sua nova autoconsciência moral. Eles sentem vergonha, não porque sua nudez é inerentemente má, mas porque agora têm a capacidade de fazer julgamentos morais sobre si mesmos. Mais significativamente, Deus diz: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal", confirmando explicitamente que os humanos realmente adquiriram a capacidade divina de discernimento moral que a serpente havia prometido. Longe de ser uma mentira, a promessa da serpente revela-se a mais profunda verdade. Esta interpretação transforma completamente o significado moral da história. Comer o fruto não é um ato de rebelião contra a bondade divina, mas o nascimento da capacidade humana para julgamento moral autônomo. Não é uma queda da graça, mas uma ascensão à maturidade moral. A punição que segue, expulsão do jardim, trabalho árduo, dor no parto, não é, nesta perspectiva, um castigo arbitrário imposto por um Deus ofendido, mas uma descrição das condições necessárias da existência humana adulta. A vida fora do jardim da inocência pré-moral inevitavelmente envolve esforço, dor e responsabilidade. Esta visão ressoa poderosamente com a concepção de Spinoza da liberdade. Para ele, a verdadeira liberdade não consiste na ausência de causas determinantes, o chamado livre-arbítrio, mas na ação que segue da necessidade de nossa própria natureza, livre de coerção externa. Os humanos no jardim, antes de comerem o fruto, não são verdadeiramente livres neste sentido espinosista. Eles agem a partir de obediência externa, não de compreensão interna. Apenas após adquirirem conhecimento moral, após comerem o fruto, podem começar a agir a partir da necessidade de sua própria natureza,
de seu próprio discernimento racional. Esta concepção da liberdade distingue Spinoza tanto do determinismo simplista quanto das noções tradicionais de livre-arbítrio. Ele não nega que nossas ações são completamente determinadas por causas anteriores. De fato, insiste nisto. Mas argumenta que algumas dessas causas podem ser internas à nossa própria natureza, especificamente à nossa capacidade racional. Quando agimos a partir de causas externas, coerção, medo, obediência irrefletida, somos servos, independentemente de pensarmos que estamos escolhendo livremente. Quando agimos a partir de causas internas, nossa própria compreensão racional, somos livres, mesmo que nossas ações sejam completamente determinadas. Aplicando esta concepção à história de Adão e Eva, vemos que eles se tornam mais livres após comerem o fruto, não menos. No jardim, agem a partir de obediência externa. Fora dele, começam a agir a partir de compreensão interna. A queda é, paradoxalmente, uma ascensão à liberdade no sentido espinosista. Mas esta liberdade traz consigo responsabilidade, e com ela, a possibilidade de erro e sofrimento moral. É mais fácil simplesmente seguir regras externas do que determinar princípios éticos através da própria razão. A tentação de abdicar de nossa autonomia moral, de retornar metaforicamente ao jardim da obediência irrefletida, permanece poderosa. Esta tentação está na raiz de muitos movimentos religiosos e políticos autoritários, que prometem segurança e certeza em troca de submissão. Como Erich Fromm, profundamente influenciado por Spinoza, argumentou em O Medo à Liberdade, muitos humanos buscam escapar da liberdade, renunciar à responsabilidade de determinar valores por si mesmos em favor de aceitação passiva de valores impostos externamente. Mas Spinoza, como Fromm depois dele, adverte contra esta fuga da autonomia moral. A verdadeira beatitude, insiste ele, vem não da obediência irrefletida, mas da compreensão clara, não da renúncia à nossa capacidade de discernimento moral, mas de seu pleno desenvolvimento. Esta visão tem implicações profundas para a educação moral. Se o objetivo não é inculcar obediência a regras externas, mas cultivar a capacidade de discernimento moral autônomo, então a educação deve focar no desenvolvimento da razão crítica, não na aceitação passiva de dogmas. Spinoza foi um dos primeiros filósofos a articular claramente esta abordagem à educação moral. Em seu Tratado da Reforma do Entendimento, ele argumenta que o objetivo do conhecimento não é simplesmente acumular informações, mas transformar a mente, desenvolver a capacidade de pensar claramente e compreender adequadamente. Esta ênfase na transformação, em vez de mera informação, distingue a abordagem de Spinoza de muitas teorias educacionais contemporâneas que focam primariamente na transmissão de conteúdo. Para Spinoza, o verdadeiro conhecimento não é uma coleção de fatos, mas uma maneira de ver e compreender o mundo. Aplicando esta visão à história de Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal, que eles adquirem ao comer o fruto, não é meramente informação sobre o que é permitido ou proibido, mas uma transformação fundamental em sua maneira de ver e compreender o mundo moral. Eles se tornam agentes morais autônomos, capazes de discernimento ético independente. Esta transformação é, para Spinoza, o objetivo último da educação, não apenas moral, mas intelectual em geral. O conhecimento verdadeiro transforma o conhecedor, aumentando sua potência de agir e pensar, libertando-o da passividade e dependência. A história de Adão e Eva, vista por este prisma, torna-se uma poderosa alegoria do processo educacional, a transição da aceitação passiva, de autoridade externa, para o exercício ativo da razão crítica. E o fruto proibido representa não o conhecimento como mera informação, mas o conhecimento como poder transformador. Até agora, exploramos como a interpretação espinosista transforma a história de Adão e Eva de uma narrativa de queda e punição em uma alegoria do despertar da consciência moral humana. Mas há outro aspecto desta reinterpretação que merece atenção especial:
suas implicações para nossa compreensão da relação entre humanos e natureza. Na interpretação tradicional, a expulsão do Éden marca uma ruptura fundamental entre humanos e o mundo natural. O jardim representa a harmonia perfeita com a natureza. A expulsão significa a alienação dela. Os humanos se tornam estrangeiros em um mundo hostil, forçados a subjugar a terra e a extrair sustento dela através de trabalho árduo. Esta visão tem profundamente moldado a atitude ocidental em relação à natureza, frequentemente justificando uma relação exploratória e dominadora. Se a natureza é um reino caído do qual fomos exilados, então nosso papel é conquista e controle, não participação e pertencimento. A filosofia de Spinoza oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Para ele, os humanos não estão separados da natureza ou acima dela, mas são completamente parte dela. Modos finitos da única substância infinita, Deus ou natureza. Não há ruptura ontológica entre humanos e o resto do mundo natural. Somos expressões da mesma realidade fundamental, governados pelas mesmas leis necessárias. Esta visão monista transforma completamente o significado da expulsão do jardim. Longe de representar a alienação da natureza, simboliza nosso despertar para uma compreensão mais madura de nossa relação com ela. Não somos mais crianças inocentes em um jardim paradisíaco, mas adultos conscientes em um mundo complexo que precisamos compreender e com o qual precisamos nos relacionar responsavelmente. O trabalho árduo, mencionado na narrativa, não é uma punição, mas a condição necessária de nossa existência como parte da natureza. Todos os seres naturais trabalham, exercem esforço para perseverar em seu ser, para expressar sua essência. O que distingue os humanos não é que devemos trabalhar, mas que podemos compreender o significado de nosso trabalho. Podemos entender nossa atividade como expressão de nossa natureza, não como maldição imposta externamente. Da mesma forma, as dores do parto mencionadas não são punição pela desobediência feminina, mas representam o processo necessariamente difícil de geração e transformação que caracteriza toda a natureza. O nascimento de crianças, ideias, sociedades, inevitavelmente envolve esforço e dor. Isto não é resultado de uma maldição divina, mas da natureza intrínseca da realidade. Esta reinterpretação tem implicações profundas para a ética ambiental. Se não somos exilados em um mundo caído, mas participantes integrais de uma natureza que é a expressão da realidade divina, então nossa relação com o mundo natural deve ser baseada não em conquista e dominação, mas em compreensão e respeito. Spinoza foi um dos primeiros filósofos ocidentais a articular uma visão que poderíamos hoje chamar de ecológica. Sua insistência na unidade fundamental de todas as coisas, seu reconhecimento de que os humanos são completamente parte da natureza, sua ênfase na interconexão de todos os seres, todos antecipam temas centrais do pensamento ecológico contemporâneo. A beatitude que Spinoza descreve como o objetivo da vida humana envolve precisamente a compreensão de nossa unidade com a natureza, o reconhecimento de que não somos estrangeiros em um mundo hostil, mas expressões de uma realidade natural que é, em sua totalidade, divina. O amor intelectual de Deus é o amor que surge do conhecimento adequado de nossa posição na natureza e de nossa unidade com ela. Esta visão contrasta fortemente com a alienação da natureza que caracteriza grande parte do pensamento ocidental, moderno. Descartes, contemporâneo de Spinoza, argumentava que os humanos são fundamentalmente diferentes de outros animais, possuidores de uma alma imaterial que os separa do mundo puramente físico. Esta divisão cartesiana entre mente e matéria, humanos e natureza, tem profundamente moldado a ciência, tecnologia e ética ocidentais. Spinoza rejeita completamente este dualismo. Para ele, pensamento e extensão, matéria, não são substâncias separadas, mas atributos da única substância, maneiras diferentes de expressar a mesma realidade fundamental.
Os humanos não são combinações de almas imateriais e corpos materiais, mas seres unificados, que são simultaneamente físicos e mentais, como tudo na natureza, embora em diferentes graus de complexidade. Esta visão monista tem implicações revolucionárias para nossa compreensão da consciência e sua relação com o mundo natural. A consciência não é uma propriedade misteriosa inserida em humanos a partir de fora, mas uma expressão do mesmo princípio que anima toda a natureza. Diferentes seres têm diferentes graus e tipos de consciência, correspondendo a diferentes graus de complexidade em sua organização física. Aplicando esta visão à história de Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal que eles adquirem ao comer o fruto representa não uma propriedade sobrenatural que os separa da natureza, mas o desenvolvimento de uma capacidade que é parte integrante de sua natureza como seres humanos. A consciência moral não é algo que nos coloca acima ou fora da natureza, mas uma expressão particular de nossa natureza como parte dela. Esta compreensão da consciência, como parte da natureza, não separada dela, tem profundas implicações para a ética ambiental. Se a consciência humana não é algo que nos coloca acima da natureza, mas uma expressão particular de nossa participação nela, então nossas capacidades cognitivas e morais avançadas não justificam dominação sobre outros seres, mas implicam maior responsabilidade em nossas interações com eles. A expulsão do jardim, nesta leitura ecológica, representa não nosso exílio da natureza, mas nosso despertar para uma compreensão mais madura de nossa relação com ela. Não somos mais crianças inocentes em um jardim paradisíaco, inconscientes de nossa dependência e impacto no mundo natural. Tornamo-nos adultos moralmente conscientes, cientes de nossa interconexão com toda a natureza e responsáveis por nossas ações dentro dela. Esta visão ressoa poderosamente com perspectivas ecológicas contemporâneas que enfatizam a interconexão de todos os seres e a necessidade de uma relação mais consciente e respeitosa com o mundo natural. A ecologia profunda, por exemplo, com sua ênfase na igualdade biocêntrica e na identificação expandida além do ego individual, tem notáveis paralelos com o monismo spinozista. Mas Spinoza vai além de muitas perspectivas ecológicas contemporâneas em sua integração de razão e natureza. Para ele, a razão não é algo que nos separa da natureza, mas a expressão mais elevada de nossa participação nela. O conhecimento racional da natureza e de nossa posição nela não nos aliena dela, mas nos conecta mais profundamente com ela. Esta integração de racionalidade e naturalidade distingue Spinoza tanto do antropocentrismo arrogante, que vê os humanos como senhores da natureza, quanto do anti-intelectualismo romântico, que vê a razão como alienante. Para Spinoza, a verdadeira razão não nos separa da natureza, mas nos permite compreender nossa unidade com ela. A história de Adão e Eva, reinterpretada através desta lente spinozista ecológica, torna-se não uma narrativa de exílio e alienação da natureza, mas uma alegoria de nosso desenvolvimento em direção a uma relação mais madura e consciente com ela. O conhecimento do bem e do mal representa não apenas nossa capacidade de discernimento moral, mas nossa consciência crescente de nosso lugar no todo natural e nossa responsabilidade dentro dele. Um aspecto crucial da reinterpretação spinozista da história de Adão e Eva que ainda não exploramos completamente diz respeito às implicações para nossa compreensão de Deus. Na interpretação tradicional, Deus é apresentado como uma figura paternal autoritária que estabelece regras, monitora o comportamento humano, fica zangado quando desobedecido e impõe punições. Esta concepção antropomórfica da divindade tem moldado profundamente a teologia ocidental e, com ela, atitudes em relação à autoridade, moralidade e o significado da existência humana. A filosofia de Spinoza oferece uma concepção radicalmente diferente de Deus, tão diferente de fato que muitos de seus contemporâneos o consideraram ateu, apesar de sua insistência na realidade divina. Para Spinoza, Deus não é um ser transcendente com características humanas como vontade, intelecto
e emoções, mas a própria substância da realidade, a natureza em sua totalidade e infinidade. Deus, ou seja, a natureza. Deus sive natura. É a famosa formulação de Spinoza, indicando que Deus não é algo além ou acima da natureza, mas idêntico a ela. Esta divindade não é um criador que existe antes e separadamente de sua criação, mas a própria realidade, em sua infinitude e necessidade. Esta concepção de Deus transforma completamente o significado da história de Adão e Eva. O Deus que planta o jardim, cria os humanos, proíbe o fruto e pronuncia o julgamento. Não pode ser entendido literalmente como um ser pessoal agindo no tempo, mas deve ser interpretado como uma representação metafórica de processos naturais e desenvolvimento humano. Na visão espinosista, Deus não cria por escolha ou decisão, mas expressa-se necessariamente através de infinitos modos em infinitos atributos. Não há contingência ou arbitrariedade na natureza divina. Tudo o que existe necessariamente como expressão da essência divina, seguindo leis imutáveis, aplicando esta visão à história de Adão e Eva, à criação dos humanos. Não é um ato voluntário de um Deus pessoal, mas a expressão necessária da natureza divina através de um de seus modos finitos. Os humanos não são criaturas separadas de seu Criador, mas expressões ou modificações da única substância divina. Da mesma forma, a proibição do fruto não pode ser entendida como um comando arbitrário de uma divindade caprichosa, testando a obediência humana. Deve, em vez disso, ser interpretada como representação metafórica de uma etapa necessária no desenvolvimento da consciência moral humana. Quando o texto diz que Deus proíbe o fruto da árvore do conhecimento, podemos entender isto, em termos espinosistas, como representando a condição inicial de dependência moral humana, o estado em que julgamentos morais são aceitos passivamente de autoridades externas, em vez de determinados através da própria razão. Quando Deus pronuncia consequências após a desobediência, no suor do teu rosto comerás o teu pão, com dor darás à luz. Isto não representa punição vingativa, mas a articulação das condições necessárias da existência humana autoconsciente. A dificuldade, o esforço e a dor não são castigos impostos por um Deus ofendido, mas aspectos inerentes da vida de seres finitos em um mundo natural. O que é particularmente notável nesta reinterpretação é como ela transforma nossa compreensão da relação entre humanos e divindade. Na visão tradicional, os humanos estão em uma relação de subordinação a um Deus pessoal, devem obediência, temor e adoração. Na visão espinosista, os humanos são expressões da natureza divina, modos finitos da substância infinita, participantes integrais da realidade divina. Esta mudança de perspectiva tem implicações profundas para a espiritualidade. A verdadeira relação com Deus, para Spinoza, não é de súdito para soberano, mas de parte para todo. Não adoramos Deus como um ser separado e superior, mas compreendemos nossa participação na realidade divina. O amor intelectual de Deus de que fala Spinoza é precisamente este reconhecimento de nossa unidade com a totalidade da natureza. Esta espiritualidade baseada em compreensão, não em obediência, distingue Spinoza, tanto do teísmo tradicional quanto do ateísmo moderno. Ele rejeita a concepção de um Deus pessoal que intervém no mundo e exige adoração, mas não reduz a realidade a processos puramente materiais destituídos de significado intrínseco. Em vez disso, vê a natureza em sua totalidade como inerentemente divina, como expressão necessária de uma substância infinita que podemos conhecer e amar através da razão. Aplicando esta visão à história de Adão e Eva, a queda não representa a alienação de Deus, mas o início de uma relação mais madura com a realidade divina. No jardim, os humanos estão em uma relação infantil com Deus, caracterizada por obediência irrefletida. Após comerem o fruto, começam a desenvolver a capacidade de compreensão racional que, para Spinoza, é o caminho para a verdadeira união com Deus. O objetivo final da existência humana, nesta perspectiva,
não é retornar ao estado de inocência, pré-lapsária, ou ganhar perdão por um pecado original, mas desenvolver nossa capacidade de compreensão racional até o ponto onde possamos perceber claramente nossa unidade com a natureza divina. Esta percepção não é uma experiência mística que transcende a razão, mas o resultado do próprio conhecimento racional levado à sua conclusão lógica. Esta visão ressoa poderosamente com tradições místicas que enfatizam a unidade do conhecedor com o conhecido, do indivíduo com o todo. Mas o que distingue Spinoza de muitos místicos é sua insistência de que esta unidade é compreendida através da razão, não de experiências estáticas ou revelações sobrenaturais. O amor intelectual de Deus, que Spinoza descreve como o ápice da experiência humana, não é um sentimento irracional, mas a alegria que surge necessariamente da compreensão clara de nossa natureza e lugar no todo. Este amor não é direcionado a um ser transcendente, mas à própria realidade em sua necessidade e perfeição intrínsecas. Esta concepção do divino como imanente, não transcendente, antecipa muitas correntes do pensamento religioso e filosófico moderno. O panteísmo de Spinoza, sua identificação de Deus com a natureza, influenciou profundamente poetas românticos como Wordsworth e Goethe, filósofos como Schelling e Hegel, e cientistas como Einstein, que famosamente descreveu sua própria religiosidade em termos explicitamente spinozistas. Acredito no Deus de Spinoza, disse Einstein, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos. Esta religiosidade cósmica, como Einstein a chamou, baseada na admiração pela ordem e beleza da natureza, tem muito em comum com a espiritualidade racional de Spinoza. A história de Adão e Eva, reinterpretada através desta lente spinozista, torna-se não uma narrativa de alienação de um Deus pessoal, mas uma alegoria de nosso desenvolvimento em direção a uma compreensão mais madura de nossa relação com a realidade divina. O conhecimento do bem e do mal representa não desobediência pecaminosa, mas o despertar da capacidade de compreensão racional que é nosso caminho para a união com o divino. Esta reinterpretação convida-nos a ver nossa própria jornada espiritual não como um retorno a um estado de inocência perdida ou como busca de perdão por uma transgressão primordial, mas como desenvolvimento progressivo de nossa capacidade de compreensão racional e amor intelectual pela realidade em sua totalidade. Temos explorado como a interpretação spinozista transforma a história de Adão e Eva, mas agora devemos considerar uma questão crucial: como essa reinterpretação afeta nossa compreensão do sofrimento humano. Na interpretação tradicional, o sofrimento é explicado como consequência do pecado original, uma punição divina pela desobediência dos primeiros humanos. Esta explicação tem servido por milênios como teodiceia, uma justificativa para a existência do mal e da dor em um mundo supostamente criado por um Deus benevolente. A filosofia de Spinoza oferece uma abordagem radicalmente diferente ao problema do sofrimento. Para ele, conceitos como bem e mal, perfeição e imperfeição não são qualidades absolutas inerentes às coisas, mas termos relativos que refletem nossos desejos e interesses. Como ele escreve na Ética: por bem, entenderei aquilo que sabemos com certeza nos ser útil. Por mal, porém, aquilo que sabemos com certeza nos impedir que possuamos um bem. Nesta visão, o sofrimento não é uma punição por pecado ou o resultado de um mal metafísico, mas simplesmente a experiência de ser afetado de maneiras que diminuem nossa potência de agir e pensar. É uma consequência natural de sermos seres finitos em um mundo de forças que frequentemente nos excedem e nos afetam de maneiras que não controlamos. Aplicando esta visão à história de Adão e Eva, as dificuldades mencionadas após a expulsão do jardim, o trabalho árduo, a dor do parto, não são punições impostas por um Deus vingativo, mas descrições das condições naturais da existência humana. Estas condições não são resultados de uma transgressão primordial, mas aspectos inerentes da vida de seres finitos em um mundo natural.
O que é particularmente notável nesta reinterpretação é como ela transforma nossa compreensão da relação entre conhecimento e sofrimento. Na interpretação tradicional, o conhecimento, o fruto proibido, é a causa do sofrimento. Se Adão e Eva não tivessem buscado conhecimento, teriam permanecido em felicidade paradisíaca. Na interpretação espinosista, o conhecimento é o remédio para o sofrimento. É através da compreensão clara das causas de nossa dor que podemos transformar nossa relação com ela. Para Spinoza, o sofrimento diminui na medida em que compreendemos suas causas. Quando entendemos claramente por que sentimos dor, física ou emocional, transformamos paixões passivas, onde somos meramente afetados por causas externas, em afetos ativos, onde compreendemos essas causas. Esta transformação não necessariamente elimina a dor, mas muda nossa relação com ela, diminuindo seu poder sobre nós. Este insight tem paralelos notáveis com tradições contemplativas como o budismo, que também enfatiza como a compreensão clara das causas do sofrimento pode levar à sua diminuição. Tanto Spinoza quanto o Buda rejeitam explicações sobrenaturais ou punitivas para o sofrimento, vendo-o, em vez disso, como resultado de causas naturais que podem ser compreendidas e, em certa medida, transformadas através do conhecimento. A história de Adão e Eva, vista por este prisma, torna-se não uma explicação do porquê sofremos como punição pelo pecado, mas uma alegoria de como podemos transformar nossa relação com o sofrimento através do conhecimento. O conhecimento do bem e do mal, que os humanos adquirem ao comer o fruto, representa não a causa de sua miséria, mas o início de sua capacidade de compreender e, portanto, transformar sua experiência. Esta transformação não significa a eliminação completa do sofrimento. Mesmo o sábio espinosista, que alcançou o mais alto grau de conhecimento, permanece um ser finito em um mundo de forças que o excedem. A dor física, a doença, a morte são aspectos inevitáveis da existência de modos finitos. Mas nossa relação com estas realidades muda profundamente através da compreensão adequada. Quanto mais compreendemos a necessidade natural do sofrimento, o fato de que ele segue inevitavelmente das leis da natureza, não de punição divina, ou maldade intencional, menos somos dominados por reações emocionais negativas como raiva, ressentimento ou desespero. Aceitamos o sofrimento não como resignação passiva, mas como compreensão ativa de sua necessidade no ordem natural. Esta aceitação ativa distingue a abordagem de Spinoza tanto do estoicismo, com sua ênfase na supressão de emoções, quanto de filosofias que prometem eliminação completa do sofrimento. Para Spinoza, não se trata de não sentir, mas de compreender o que sentimos e por quê. Não de escapar do mundo de causalidade e contingência, mas de entender nosso lugar nele. A expulsão do jardim, nesta leitura, representa não o início do sofrimento como punição, mas o início de nossa capacidade de compreender o sofrimento como parte necessária da existência finita. Fora do jardim da inocência pré-moral, enfrentamos as dificuldades reais da vida, mas o fazemos com crescente compreensão e, portanto, com crescente liberdade. Esta perspectiva tem implicações profundas para como lidamos com o sofrimento, tanto individual quanto coletivamente. Se o sofrimento não é punição por pecado, mas consequência natural de sermos seres finitos, então a resposta apropriada não é buscar redenção sobrenatural ou atribuir culpa, mas aumentar nossa compreensão e, com ela, nossa capacidade de agir efetivamente. Esta abordagem naturalista tem ecos nas práticas contemporâneas baseadas em mindfulness e aceitação, que enfatizam a importância de compreender e aceitar o sofrimento como parte da experiência humana, em vez de vê-lo como algo a ser eliminado a todo custo ou como indicação de fracasso pessoal ou punição. Mas Spinoza vai além de muitas abordagens contemporâneas em sua ênfase na compreensão racional, não apenas aceitação emocional. Para ele, a verdadeira transformação vem não apenas de estar presente com o sofrimento, mas de compreender claramente suas causas e nossa relação com elas. O amor intelectual de Deus de que fala Spinoza
envolve precisamente esta compreensão, o reconhecimento de que todas as coisas, incluindo nossa dor, seguem necessariamente da natureza divina, ou seja, da natureza em sua totalidade. Este reconhecimento não elimina o sofrimento, mas o coloca em um contexto maior que transforma nossa experiência dele. A história de Adão e Eva, reinterpretada através desta lente espinosista, torna-se não uma explicação do sofrimento como punição, mas uma alegoria de nossa capacidade crescente de compreender o sofrimento como parte necessária da existência finita. O conhecimento do bem e do mal representa não a causa de nossa dor, mas o início de nossa capacidade de transformá-la através da compreensão. Esta reinterpretação nos convida a ver nossa própria experiência de sofrimento não como indicação de falha moral ou punição divina, mas como parte de nossa condição como seres finitos em um mundo natural. E nos oferece esperança, não na forma de redenção sobrenatural, mas na forma de crescente compreensão, e com ela, crescente liberdade e poder. Chegamos ao fim de nossa exploração da interpretação espinosista da história de Adão e Eva. Ao longo desta jornada, testemunhamos uma transformação radical no significado da narrativa, de um relato de queda, pecado e punição, para uma alegoria do despertar da consciência moral humana, da aquisição de autonomia ética e do desenvolvimento de nossa capacidade de compreensão racional. Esta reinterpretação não é apenas um exercício acadêmico em exegese bíblica ou história da filosofia. Ela tem implicações profundas para como entendemos a nós mesmos, nossa relação com o conhecimento, com a natureza, com o divino e com o sofrimento. Oferece não apenas uma nova leitura de um texto antigo, mas uma nova visão do que significa ser humano. A filosofia de Spinoza, tão radical em seu tempo que lhe custou sua comunidade e quase sua vida, continua a desafiar e inspirar. Sua visão, monista de uma realidade única, sua concepção de liberdade como compreensão da necessidade, sua insistência na autonomia moral como expressão mais elevada da natureza humana. Todas estas ideias permanecem profundamente relevantes em nosso próprio tempo de crise ecológica, polarização política e busca por significado em um mundo cada vez mais secularizado. O que talvez seja mais valioso na abordagem espinosista é sua integração de razão e espiritualidade, conhecimento e amor, compreensão científica e admiração quase mística pela totalidade da natureza. Ao contrário de muitas filosofias modernas que opõem razão e emoção, ciência e valores, Spinoza vê o conhecimento racional como caminho para a mais profunda forma de amor e a compreensão científica da natureza como fonte da mais autêntica espiritualidade. O amor intelectual de Deus que Spinoza descreve como ápice da experiência humana não é uma fuga emocional da realidade, mas a alegria que surge necessariamente da compreensão clara de nossa natureza e lugar no todo. Não é direcionado a um ser sobrenatural que nos julga de fora, mas a própria realidade em sua necessidade e perfeição intrínsecas. Esta união de conhecimento e amor, razão e paixão, oferece uma alternativa poderosa tanto ao racionalismo, frio que reduz a realidade a processos mecânicos destituídos de significado, quanto às formas de espiritualidade que rejeitam o conhecimento racional em favor de fé cega ou experiência emocional. Aplicando esta visão à história de Adão e Eva, vemos que o pecado dos primeiros humanos não foi buscar conhecimento, mas fazê-lo incompletamente, agir a partir de conhecimento inadequado, impulsionados por desejos sem compreensão clara de suas causas e consequências. O remédio não é rejeitar o conhecimento e retornar à obediência irrefletida, mas buscar conhecimento mais completo e adequado. O projeto filosófico de Spinoza é precisamente este: desenvolver um sistema de conhecimento que nos permita compreender clara e adequadamente a natureza, nossa posição nela, e as causas de nossas ações e paixões. E o objetivo deste projeto não é conhecimento abstrato ou curiosidade teórica, mas transformação prática, o aumento de nossa potência de agir e pensar, de nossa liberdade e alegria.
A história de Adão e Eva, reinterpretada através desta lente espinosista, torna-se não uma narrativa de perda e alienação, mas uma alegoria de nosso desenvolvimento contínuo em direção a maior compreensão, liberdade e poder. O fruto do conhecimento não é veneno, mas alimento essencial para nosso crescimento. O jardim que deixamos para trás não é um paraíso perdido, mas um estado de dependência infantil que necessariamente dá lugar à maturidade adulta. Esta visão oferece uma perspectiva profundamente afirmativa da condição humana. Não, somos seres caídos necessitando redenção sobrenatural, nem máquinas biológicas sem propósito ou significado, mas expressões da natureza divina com capacidade de compreendê-la e realizá-la mais plenamente através de nosso conhecimento e ação, o chamado de Spinoza, ecoando através dos séculos, é para que realizemos esta capacidade, que desenvolvamos nossa potência de compreender e agir, que transformemos paixões passivas em afetos ativos, que aumentemos nossa liberdade através do conhecimento, que a promessa implícita em sua filosofia é que, ao fazê-lo, experimentaremos não apenas maior poder, mas maior alegria. A beatitude que surge da compreensão clara de nossa natureza e lugar no todo. A reinterpretação espinosista da história de Adão e Eva nos convida a ver nossa própria vida não como queda de um estado de perfeição original ou como jornada em direção à redenção futura, mas como processo contínuo de desenvolvimento de nossa capacidade de compreensão, amor e ação efetiva. O conhecimento do bem e do mal não é nossa desgraça, mas nosso caminho para a liberdade. A expulsão do jardim não é nossa condenação, mas o início de nossa verdadeira humanidade. Esta visão não elimina o desafio e a dificuldade da existência humana. Spinoza não promete paraíso ou escape do sofrimento. Como seres finitos, em um mundo de forças que nos excedem, inevitavelmente experimentamos dor, frustração, limitação. Mas nossa relação com estas realidades pode ser transformada através da compreensão, não eliminando o sofrimento, mas mudando seu significado e diminuindo seu poder sobre nós. O convite implícito na filosofia de Spinoza é para que encaremos a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse ou como autoridades tradicionais nos dizem que é, e que busquemos compreendê-la clara e adequadamente. Este compromisso com a verdade, por mais desafiadora que seja, é para ele o caminho para a verdadeira liberdade e felicidade. Em uma época caracterizada por pós-verdade, polarização ideológica e retorno a dogmatismos religiosos, a insistência de Spinoza na autonomia moral baseada em compreensão racional permanece profundamente relevante. Sua visão oferece uma alternativa, tanto ao relativismo, que renuncia à busca de verdade objetiva, quanto ao autoritarismo que impõe verdades inquestionáveis. A história de Adão e Eva, reinterpretada através da filosofia espinosista, torna-se não apenas uma narrativa sobre os primeiros humanos, mas um espelho, no qual podemos ver nossa própria condição. Assim como eles, somos confrontados com a escolha entre obediência passiva a autoridades externas e o desafio mais exigente da autonomia moral baseada em compreensão racional. E assim como eles, descobrimos que o caminho do conhecimento, embora frequentemente difícil e às vezes doloroso, é o único que conduz à verdadeira liberdade e maturidade humana. O fruto proibido não é veneno, mas o alimento essencial de que precisamos para crescer. O conhecimento não é nosso pecado, mas nossa salvação. Esta é a verdade profunda que Spinoza revelou em sua reinterpretação da história de Adão e Eva, uma verdade tão radical em seu tempo que ele foi excomungado, censurado e demonizado por expressá-la. Mas é uma verdade que continuou a inspirar e iluminar ao longo dos séculos, oferecendo uma visão do humano que é simultaneamente mais modesta e mais inspiradora que a narrativa tradicional de queda e redenção. Mais modesta, porque não nos coloca no centro do drama cósmico, como objetos especiais da atenção divina. Mais inspiradora, porque nos convida a ver nossa existência
como parte integral de uma natureza maravilhosamente complexa e ordenada, e a encontrar significado não em fantasias sobrenaturais, mas na realização de nossa verdadeira natureza, aqui e agora, através do conhecimento do amor e da ação ética. Esta é a grande mentira revelada por Spinoza. Não que Adão e Eva nunca existiram, embora ele certamente duvidasse da historicidade literal da narrativa, mas que sua história representa uma queda da graça e uma condenação ao pecado. A verdade oculta que ele revela é que esta narrativa, adequadamente compreendida, conta não nossa queda, mas nossa ascensão, não nossa condenação, mas nossa libertação. E esta verdade, uma vez compreendida, tem o poder de transformar não apenas nossa leitura de um texto antigo, mas nossa compreensão de nós mesmos e de nossa condição. Como a serpente prometeu, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não uma mentira, mas a mais profunda verdade sobre o que significa ser humano. Ao longo desta extensa jornada filosófica, exploramos como Baruch Spinoza, um dos pensadores mais ousados e revolucionários da história, reinterpretou completamente a história de Adão e Eva, transformando-a de uma narrativa de queda e condenação em uma poderosa alegoria sobre o despertar da consciência moral humana. Vimos como, para Spinoza, o ato de comer do fruto da árvore do conhecimento não representou desobediência pecaminosa, mas o nascimento da autonomia moral humana, o momento em que nos tornamos capazes de fazer julgamentos éticos independentes, em vez de simplesmente seguir ordens externas. A expulsão do paraíso não foi punição divina, mas a transição necessária da inocência pré-moral para a responsabilidade moral adulta. Esta reinterpretação radical confronta diretamente as estruturas de poder religioso que, por milênios, utilizaram a narrativa da queda para justificar sua autoridade como intermediários necessários entre humanos pecadores e uma divindade ofendida. Se, como sugere Spinoza, os humanos possuem capacidade inata para discernimento moral através da razão, então, qual a necessidade de autoridades que afirmam falar por Deus? A ousadia desta visão custou a Spinoza sua comunidade, reputação e quase sua vida. O texto de sua excomunhão da comunidade judaica revela o terror que suas ideias provocavam nas autoridades religiosas. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. O Senhor nunca o perdoará. Esse medo não era infundado. A filosofia de Spinoza realmente ameaçava os fundamentos da autoridade religiosa tradicional. Mas o que Spinoza oferece em troca não é niilismo ou desespero, mas uma espiritualidade mais madura, baseada em compreensão racional, não em obediência cega. Sua visão de Deus como a própria natureza, Deus sive natura, sua insistência em nossa unidade fundamental com toda a realidade e sua concepção do amor intelectual de Deus, como o ápice da experiência humana, oferecem uma alternativa profundamente satisfatória tanto ao dogmatismo religioso quanto ao materialismo sem sentido. A serpente tradicionalmente demonizada torna-se na leitura espinosista a voz da razão e da liberdade. Sua promessa, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, revela-se não como mentira maliciosa, mas como a mais profunda verdade sobre o potencial humano. O conhecimento não é nosso pecado, mas nossa salvação. Não nossa queda, mas nossa elevação. Esta visão ressoa poderosamente em nossa época de crise ecológica, polarização política e busca por significado em um mundo cada vez mais secularizado. A insistência de Spinoza na unidade de todas as coisas, na impossibilidade de separar humanos da natureza e na liberdade que vem da compreensão racional, oferece recursos valiosos para enfrentar os desafios contemporâneos. Talvez o mais valioso, na reinterpretação espinosista, seja como ela nos liberta da narrativa de culpa e inadequação inerente à interpretação tradicional. Não somos seres caídos esperando redenção sobrenatural, mas expressões da natureza divina com capacidade de realizar nossa essência através do conhecimento, do amor e da ação ética. Ao rejeitar a mentira de que o conhecimento foi nosso, pecado original, Spinoza revela uma verdade mais profunda.
Que nossa capacidade de compreender, de fazer julgamentos morais autônomos, de buscar conhecimento por nós mesmos, não é nossa maldição, mas nossa maior bênção. Não o que nos separa do divino, mas o que nos conecta mais profundamente a ele. Esta é a verdade oculta que Spinoza revelou e que continua a iluminar e inspirar aqueles que, como ele, têm coragem de pensar por si mesmos, como ele escreveu: não ria, não lamente, não deteste, mas compreenda. E na compreensão encontramos não apenas verdade, mas liberdade.